Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a gigantesca operação de bombardeio aéreo da OTAN sobre a Sérvia. Por que uma aliança defensiva partiu para o ataque? A bota Thunderbell agrega todos os pilares de um calçado premium. Além do conforto, a sua palmilha antiperfurante feita de Kevlar garante a segurança na pisada em qualquer terreno. Confeccionada em Nubuck, a bota Thunderbell é resistente à água sem perder a maciez. O seu forro Smart Tech Air garante a ventilação e transpiração interna. Visitem o site pelo link na descrição e aproveitem o cupom exclusivo de desconto. Para entendermos totalmente o bombardeio da OTAN sobre a Sérvia, temos que recuar até o final do século XIX, quando povos de origem albanesa foram expulsos de regiões nos Balcãs recém-conquistadas pelos principados da Sérvia e de Montenegro. Como aqueles albaneses eram, na sua maioria, islâmicos, e como nos Balcãs estava decorrendo uma autêntica perseguição religiosa contra os muçulmanos, aquele povo foi obrigado a se refugiar em uma pequena região no sul da Sérvia, onde o Império Otomano, em rápido declínio, ainda tinha alguma influência. Uma região conhecida como o Kosovo. Entre o final do século XIX e o início do século XX, o Kosovo recebeu dezenas de milhares de albaneses islâmicos. Com os sérvios cristãos, de longe a etnia mais numerosa nos Balcãs, constantemente pressionando e oprimindo os albaneses no Kosovo, levando a inúmeros conflitos nas duas primeiras décadas do século XX. Após a Primeira Guerra Mundial, um conflito que vale a pena lembrar começou justamente nos Balcãs. Toda aquela região, autenticamente devastada, se uniu à volta de um mesmo reino, surgindo em 1918 a Iugoslávia. Com aquela região passando por uma profunda reformulação política após a Segunda Guerra Mundial, convertendo-se em 1945 na República Federal Popular da Iugoslávia, governada com mão de ferro por Josip Broz Tito. Durante a ditadura de Tito, o poder da Sérvia foi diluído através da criação de duas províncias, Vojvodina no norte e o Kosovo no sul. Com essa região sendo rebatizada no final dos anos 60 de Província Autônoma Socialista do Kosovo. Tito, conhecendo muito bem a força dos movimentos nacionalistas albaneses no Kosovo, atacou-os com força total, iniciando um período de profunda turbulência que obrigou Tito a aumentar a autonomia política do Kosovo através de uma nova constituição assinada em 1974. Graças a essa nova constituição, o Kosovo foi elevado ao status de Estado Federal, o mesmo status da Sérvia, o que lhe garantiu autonomia suficiente para ter a sua própria força policial, a sua própria Assembleia e o seu próprio Banco Nacional. No entanto, em 1990, 10 anos após a morte de Tito e com a Iugoslávia já controlada por Slobodan Milošević, a Constituição de 1974 começou a ser revista, com Milošević, que era sérvio, decidido a restituir à Sérvia o poder que tinha anteriormente. E foi com esse objetivo em mente que muitos estados federais que tinham sido criados pela Constituição de 1974 foram rebaixados a províncias, como foi o caso do Kosovo. Esse rebaixamento levou à perda de grande parte da autonomia de muitas regiões que formavam a Iugoslávia, iniciando um amplo movimento independentista que se espalhou rapidamente, um movimento que encontrou um grande apoio entre os nacionalistas albaneses no Kosovo. As reformas de Milošević para centralizar na Sérvia o poder na Iugoslávia levou a várias guerras separatistas que ficaram conhecidas como as Guerras Iugoslavas, com eslovenos, croatas, kosovares albaneses, bósnios e macedônios declarando a sua independência da Sérvia. Esses movimentos de independência levaram a respostas duras dos sérvios liderados por Milošević, com o Kosovo, que como referi tinha uma população islâmica de origem albanesa, sofrendo muito nesse período. E foi nesse ambiente de movimentos separatistas e de guerras espalhadas pelos Balcãs e de uma forte perseguição contra os albaneses kosovares que surgiu o Exército de Libertação do Kosovo, uma milícia separatista cujo objetivo era a criação de um Estado independente fora das amarras da Sérvia.
Em 1995, com Milošević retirando ainda mais autonomia da região, o Exército de Libertação do Kosovo iniciou uma insurgência armada, com a pressão subindo nos anos seguintes, resultando em fevereiro de 1998 no início da chamada Guerra do Kosovo, com 85 mil soldados sérvios, liderados por Milošević, invadindo o Kosovo, na época sem um exército próprio, defendido por apenas 15 mil rebeldes. A guerra foi terrível, com os sérvios lançando contra os albaneses todo o ódio acumulado nos anos anteriores, com os sérvios, que como referi são cristãos, realizando em algumas áreas do Kosovo operações de limpeza étnica, expulsando albaneses islâmicos apenas por causa da sua religião e proibindo em outras regiões qualquer expressão da cultura kosovar. Em fevereiro de 1999, com apenas um ano de guerra, mais de 8.500 civis kosovares tinham sido mortos, 30 mil tinham sido feridos, e quase 90% da população kosovar de origem albanesa tendo sido obrigada a fugir das zonas de conflito. Diante dessa autêntica catástrofe humanitária, a ONU se viu incapaz de atuar de forma mais incisiva, com a Rússia, um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e um grande aliado da Sérvia, usando o seu poder de veto para impedir uma pressão maior da ONU pelo fim da guerra. Diante da incapacidade da ONU em resolver aquele conflito, a OTAN apresentou ao Kosovo e à Sérvia o Acordo de Rambouillet. Com base nos termos desse acordo, apresentado no início de 1999, a Sérvia deveria se retirar imediatamente do Kosovo, um cessar-fogo seria imediatamente imposto na região, e uma força de 30 mil soldados de manutenção de paz da OTAN permaneceriam no Kosovo até que um acordo definitivo de paz fosse assinado com a Sérvia. Em março de 1999, os albaneses, norte-americanos e britânicos assinaram o Acordo de Rambouillet, mas os sérvios, apoiados pelos russos, se recusaram, com os sérvios temendo que aquele acordo e a presença de forças de manutenção de paz no Kosovo fosse levar à independência e à consequente perda daquela região. E assim, no dia 24 de março de 1999, após o fracasso do Acordo de Rambouillet e após os sérvios intensificarem os seus ataques no Kosovo, a OTAN iniciou uma gigantesca campanha de bombardeio aéreo contra a Sérvia, uma campanha envolvendo cerca de 1.000 aviões, a maioria dos quais decolando de bases aéreas na Itália e de porta-aviões dos Estados Unidos no Mediterrâneo. O objetivo dessa campanha, batizada pela OTAN de Operação Força Aliada, era o de destruir os centros sérvios de comando e de tomada de decisões, bem como infraestruturas importantes para o esforço de guerra sérvio no Kosovo, com destaque para ferrovias, pontes e aeroportos. As indústrias sérvias ligadas ao setor da defesa também foram atacadas, bem como depósitos de armas, munições e suprimentos de guerra, com os civis sérvios também sofrendo, com fontes referindo que cerca de 800 civis foram mortos durante os 2 meses e meio dessa ofensiva. Esse ataque da OTAN violou frontalmente o capítulo 7 do Conselho de Segurança da ONU, que permite o uso da força apenas por decisão unânime do Conselho. No entanto, como referi, como a Rússia era uma grande aliada da Sérvia, o poder de veto russo impediu qualquer consenso, e por isso o bombardeio da OTAN sobre a Sérvia é vista como uma operação militar altamente controversa, com muitas fontes classificando-a mesmo como ilegal. Para muitos, a decisão de atacar a Sérvia tomada pela OTAN, que pelos seus estatutos é uma aliança militar meramente defensiva, foi motivada não apenas por questões humanitárias, com o propósito de impedir o massacre sérvio de albaneses kosovares, mas também por motivos geopolíticos, com a OTAN querendo demonstrar ali o seu poder hegemônico sobre o mundo. É importante lembrar que em 1999, a Rússia ainda estava saindo cambaleante dos escombros da União Soviética, e a China ainda estava dando seus primeiros passos para se tornar uma grande potência econômica e militar. Ou seja, em 1999, os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN eram, basicamente, os donos do mundo.
Como referi neste vídeo, cujo link você encontra aqui na descrição, entre 1991 e princípios do século XXI, os Estados Unidos e os seus aliados da OTAN eram a única superpotência do planeta. Mas hoje isso mudou, e o mundo no qual vivemos é multipolarizado, com o poder mais diluído por países como a Rússia, China e Índia. Mas em 1999 o mundo era outro, com fontes referindo que o bombardeio da Sérvia, além da já referida motivação humanitária para impedir uma agressão sérvia que ameaçava acabar com o povo kosovar, foi motivada por um desejo da aliança de mostrar ao mundo que quem mandava ali eram eles e que a Rússia, mesmo sendo um aliado sérvio, não poderia fazer nada. Seja por qual motivo for, em apenas 2 meses e meio, a Sérvia capitulou e se retirou do Kosovo, com aquela região declarando a sua independência em 2008, uma declaração reconhecida por 94 nações, mas não pela Sérvia e, obviamente, não pela Rússia. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.